É tudo muito estranho no Brasil. No Brasil, posso explicar, lá nos Estados Unidos, os sistemas de transparência para gasto público, por exemplo, eles são muito menores do que no Brasil. No Brasil, o controle de transparência não só de mandatos, mas de câmaras legislativas e tal, é enorme. As pessoas conseguem checar. Nos Estados Unidos não é. Nos Estados Unidos é bem difícil você conseguir essas informações. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm leis muito abertas para que as pessoas usem aplicativos e criem novos modelos de negócio. Aqui não. Então, como levar o melhor dos dois mundos? Eu acho que o Brasil tinha que ser transparente, usar tecnologia no setor público a nosso favor, e ao mesmo tempo o Brasil pode ter regras claras, regras, por exemplo, trabalhistas muito simples, para entender que nesse novo mundo, a própria ideia de emprego formal vai ficar cada vez mais restrita a uma minoria, muito pequenininha, porque vai mudar. Se é para bem, se é para o mal, a gente pode discutir, mas é uma realidade que chegou. É igual a gente ficar falando, mas eu ainda quero usar minha máquina de escrever, eu quero ser um datilógrafo. Cara, não vai mais existir isso. Que a gente se adapte a uma nova circunstância. Mas e você como pré-candidato à presidência, precisava também pensar e vai debater muito isso sobre como um ministério, por exemplo, se coloca nessa nova realidade, né? Como um ministerial, um conjunto de ministérios? Isso, Sim, uma coisa que a gente tem que entender, a tecnologia é inevitável, e a não ser que a gente fale, não, nós não vamos proibir que tecnologia chegue no Brasil, nós vamos ter que nos adaptar da melhor forma possível e usar isso a nosso favor. Então, vou dar um exemplo assim, de coisas muito positivas que a tecnologia pode impactar a vida das pessoas, as pessoas nem pensaram nisso. Todo mundo fica brincando em inteligência artificial para fazer meme, para ficar fazendo pergunta para passar na prova, na faculdade ou na escola. Agora, a inteligência artificial ela pode ser usada no SUS. Se você coloca, por exemplo, prontuário único no SUS, que é todas as vezes que você for ser atendido por uma UBS, uma UPA, aquilo vai gerando um prontuário. Então, aquilo vai criando uma base de dados sobre você. E aí você vai pegando os padrões. Se você põe uma inteligência artificial que tem assim, machine learning, traduzindo ele vai vendo esses dados e vai criando conclusões com base nisso, você consegue ver, essa pessoa vai desenvolver tal doença, essa pessoa tem hipertensão, ela tem, vamos dizer, muito açúcar no sangue, se alimenta mal, tá com abdominal, essa pessoa tem uma alta tendência a ter diabetes. Você já começa a fazer uma política voltada para isso. Você manda um agente de saúde focar, bota a pessoa para fazer exercício. Você evita de ter a doença, não precisa gastar tanto com o remédio lá na frente. Então, tem muita coisa que a tecnologia, como um todo, vai revolucionar o serviço público. Mas muito. Burocracia vai desaparecer, papeladas inúteis vão desaparecer, implementação de várias políticas de Estado vão diminuir, vão ficar melhores. Então, nesse ponto, se a gente for esperto, a gente vai fazer uma revolução. E mais, nesse sentido, a nossa diferença para o primeiro mundo vai diminuir. As pessoas ainda não pensaram nesse ganho. Como você não vai depender tanto, por exemplo, de uma massa de pessoas que no Brasil, infelizmente, a formação do nosso mão de obra ainda é muito ruim. Então, essa diferença que o primeiro mundo tem pra gente diminui, porque a inteligência artificial que atende aqui vai atender no Japão ou nos Estados Unidos. Então, nesse ponto, vai ter uma melhora bem grande. Renan, você fala sobre o que a tecnologia pode trazer aí, né, no sentido mais criativo e tal. A gente já tem um problema de dados no Brasil, que é a interligação dentro das unidades federativas. Por exemplo, a gente usa o SUS em Londrina, né? Eu moro aqui, sou usuário do SUS. Se eu vou para São Paulo, em uma determinada viagem, motivo, vou precisar usar o SUS lá, eles não resgatam meus dados aqui de Londrina. Então, o histórico que eu tenho, talvez lá no posto de saúde, falando aqui, você veio semana passada, estava com dor de cabeça, em São Paulo não existe. É o prontuário único que precisa. Exatamente. Outro ponto que também não existe, se eu tenho aqui uma escola em Londrina e eu vou contratar o Renan para trabalhar na minha escola, e eu preciso puxar aí sua ficha criminal, eu só puxo do Paraná. O BO é... Aí eu não tenho, se você tem um crime relacionado, por exemplo, à infância, eu estou te contratando para ser um professor. Se você tem isso lá no Nordeste, no Centro-Oeste, em outro estado que seja, eu não consigo saber. Sim. Os dados não são unificados. E imagina um policial que está no meio de uma operação, ele pega um cara, vai puxar, não dá para puxar. O cara tem que pedir um ofício para conseguir vir a tempo. São essas restrições estúpidas. Eu acho que a tecnologia, na verdade com a tecnologia que a gente já tem, a gente já conseguiu resolver isso. É que não houve vontade política em fazer. Tanto do BO, são dois exemplos, eu acho, que você levantou. Tanto do BO quanto do prontuário único, foi só falta de vontade. Aqui, em ambos os casos, como aí vem a inteligência artificial e vem a tecnologia, você consegue cruzar dado, e você consegue pegar o padrão, e você consegue se antecipar ao problema, na maior parte dos casos. E isso é incrível. Então essas serão ganhos que a gente vai ter. Aí a dúvida é, até que ponto aí sim o político brasileiro não vai atrapalhar o uso dessas coisas? Sim. Porque o que você colocou aqui muito bem o político brasileiro já está atrapalhando isso funcionar agora com a tecnologia que a gente já tem. Pois é. Eu acho que parte dessa nossa forma que temos no Brasil de governo, em que nem todos os estados são parceiros da República e por aí vai, né? E alguns são. Então talvez isso, o governo do estado não ceda os dados, não queira entrar com uma ação unificada como esta, porque dependendo de quem é o presidente, não atrapalha um pouco essa forma com que o Brasil é governado? Eu acho que a tensão entre o Estado, o ente federativo e a União, ele é normal em todos os lugares. E ele tem que existir, porque tem que existir uma espécie de um balanço de poder entre essas duas coisas.
Por exemplo, houve toda essa discussão agora sobre a PEC de segurança pública, se o governo federal pode ou não pode ter maior controle sobre os estados. Eu entendo que os estados, havendo uma régua em termos de legislação penal alta, em termos de punições, você pode depois ter um espaço discricionário para o estado ter legislação específica. Eu acho legal essa ideia. Entendeu? Eu acho legal que exista essa tensão e a diferença entre os estados. E eu sou desconfiado a políticas unificadas, por exemplo, com o governo federal, para ele tocar e administrar em algum momento todas as polícias. Só em casos muito excepcionais que a própria Constituição já prevê. Agora, unificar um prontuário médico e na parte de segurança, você ter acesso ao BO, eu não sei o motivo porque não quiseram, simplesmente não tem sentido. Agora, desculpa fazer essa interrupção, mas é bem importante. O Brasil é muito confuso nisso também. A gente trabalhou agora com a montagem do partido e o TSE trabalha com um sistema único, o que facilita muito a coleta de assinaturas. Só que alguns estados, como Pernambuco, tem um sistema paralelo. E aí você não consegue acessar, e aí vira uma coisa meio caótica. Então, ainda há esse tipo de problema. É uma divisão dentro das próprias unidades federativas aqui, né? É um país único, porém dividido. Renan, hoje com esta predisposição à presidência da República, antes de te perguntar o que te motivou a estar aí pré-candidato à presidência, queria que você fizesse uma avaliação de como estão os poderes hoje no Brasil, né? Transitando pelo Congresso, transitando pelos estados do Brasil agora. Como que você enxerga que estamos aí, Congresso, Poder Executivo, Jurídico, Judiciário, todos os nossos sistemas de governo no Brasil, o que você observaria aí, já que você está se candidatando a estar aí dentro do Executivo Nacional? É o pior, desde que assim o Brasil voltou a ser uma democracia, desde 88, termos a nova Constituição. Esse é o pior momento de todos, de longe o pior momento de todos. Você tem, começando pelo Congresso, para quem está nos ouvindo, hoje a função do deputado federal é administrar emenda. E isso não existe em nenhum lugar sério no mundo. Você vai tentar explicar o que é uma emenda parlamentar, um dinheiro que você pega do governo e o parlamentar administra. Você vai na Alemanha, eles não entendem. Você vai no Japão, eles não entendem. Você vai nos Estados Unidos, eles não entendem. Ninguém entende. Porque não é para entender mesmo, não tem nenhum sentido. E eles desviam essa emenda ainda é secreta em uma grande parte dela, e essa parte que é secreta, ela é naturalmente alvo de desvio e ela paga o caixa 2 para que se compre voto para prefeito, para deputado, para vereador. Então, se tornou um instrumento de corrupção. Isso não é a função do parlamento. Qual a função do parlamento? Para começar, de tudo, fiscalizar e depois propor. Pois bem, quem é comprado não fiscaliza e quem só quer pensar na compra também não tem saco para propor nada. É por isso que o parlamento nosso é inútil. É uma inutilidade. Você está vendo todo esse escândalo envolvendo o judiciário, vê se o Senado está fazendo alguma coisa. Aí vamos lá para o judiciário. O judiciário percebeu que a impunidade é boa para eles porque eles viraram a garantia da impunidade. Começaram a fazer negócio com todo mundo e uma turma ainda que é vaidosa começou a se imiscuir, começou a se meter nos temas que envolvem, vamos dizer, a administração do país, temas que envolvem projetos de lei que passaram no Congresso. Ou seja, eles vieram um superpoder. E eles têm um absoluto desprezo pelo parlamento, pelo poder executivo. Eles se acham mais inteligentes, se consideram acima da carne seca, sabe? Então são melhores do que todo mundo. E aí isso tem consequências. Eles começaram a fazer negócios, estamos agora com esse escândalo do Banco Master, em que eles estão envolvidos até a tampa. E vamos para o executivo. O executivo no Brasil é fraco. E já há tempos é fraco, mas agora ele está muito fraco. As lideranças não têm projeto de Brasil, né? Eu sempre jogo um desafio. Qual eram as propostas do Lula e do Bolsonaro quando concorreram em 22? Ninguém sabia. Ninguém sabia. O Lula foi no A Garantia Sou Eu, ele nem chegou a apresentar quem era o ministro da Fazenda para os mercados. Falou, a Garantia Sou Eu, confia em mim que vai ter picanha. E do outro lado, o Bolsonaro também não tinha proposta, ele ficava brigando com o TSE e com o STF. Passaram 4 anos, tem o Lula de novo. O que ele está propondo como candidato? Ninguém sabe qual é a proposta dele. E o Flávio Bolsonaro? O máximo a gente sabe é que ele quer soltar o pai dele. Então, no fim do dia, o executivo padece de lideranças boas e você tem pessoas populares usando um nome ou um sobrenome para participar da eleição. É um momento horrível. Por isso que a gente está vivendo uma crise horrorosa. E essa república, a meu ver, ela está caindo. Está caindo de madura. É um pior momento, assim. E a gente já viveu crise. Viveu o Collor, viveu crises no Mensalão, Petrolão, fora Dilma. O Brasil já passou por um monte de crise. Crise lá com o Bolsonaro. Essa aqui é a pior de todas, porque é aquela crise que ficou silenciosa, porque as pessoas se cansaram de reclamar. A população largou mão. A população... Agora não estou nem falando como pré-candidato, tá falando como um cara de movimento. Eu nunca vi a população brasileira tão... dane-se, sabe? Descrente, né? Descrente, total. não tá dando bola mais pra nada. Renan, a gente faz parte, provavelmente, da mesma geração. Quem nasceu nos anos 80 viveu aí a redemocratização por tabela, porque foi conquistado por quem era jovem na época, e passou uma infância ali nos governos Fernando Henrique, por aí vai, e a gente, na adolescência, viu Lula no poder, depois essa troca mais recente que a gente entende. Quando a gente fala hoje sobre um Congresso ruim,
que poderia ser mais ativo, a gente lembra que na nossa infância houve uma constituinte no Brasil. E um Congresso comprometido, outros políticos, outros cenários. O Brasil é outro, mas os políticos também são outros, né? Você acha que se hoje fosse proposta uma constituinte, nós teríamos um Congresso capaz de votar uma constituinte como foi lá no começo no final dos anos 80? Esse Congresso, com certeza não. Não que aquele Congresso fosse brilhante, a gente não pode cair no erro de romantizar o passado, mas a gente pode falar com certa tranquilidade que o jeito que o Congresso funcionava era melhor do que agora. Não só a gente teve uma coisa nova, que são, sei lá, os candidatos influencers de todos os lados. A gente tem um centrão, hoje, que é muito poderoso, e um baixo clero, que são basicamente aqueles caras que se elegem comprando voto, que manda. Naquela época, o baixo clero não mandava. Por isso o baixo clero. Por isso, ele ficava embaixo, assim. Quem mandava Ulisses mandava pelo MDB, você tinha a turma do Fernando Henrique Montoro, a turma que mandava no PSDB, controlava o PSDB. Então você tinha pessoas sérias no fim do dia de cada partido que se reuniam e decidiam o que acontecia, e o baixo clero, vem aqui e vota. Hoje o baixo clero quer mandar, quer roubar, quer participar. A Câmara dos Deputados é comandada, a pessoa precisa entender, por um cara de Patos na Paraíba, que se pedir pra falar, aponta no mapa onde está Londrina, ele não sabe. O Hugo Mota, a preocupação do presidente da Câmara é como ele vai eleger um parente dele lá em Patos, na Paraíba. Ele é um homem pequeno. Antes era o Arthur Lira de Arapiraca, em Alagoas. O Arthur Lira é um idiota. Quem que eu vou falar de um cara desse? É um cara do baixo clero? Todos esses caras do baixo clero. Alcolumbre, presidente do Senado Alcolumbre do Amapá. Em que cenário, um lugar muito pobre, muito mal administrado como o Amapá, vai ter o presidente do Senado de um país rico, entre aspas, como o Brasil? Isso não é sério. Então, houve isso, esse é um problema que aconteceu, e não dá para tocar uma constituinte com isso. Se quiser ter uma constituinte, tem que ter certas características. Por exemplo, para você participar da constituinte, você fica inelegível por 16 anos. Para quem quiser participar de um processo de uma Assembleia Constituinte, entender assim, eu não vou usufruir politicamente disso. Aí todos esses caras não vão ter nenhum interesse em participar. Mas você acha que nesse cenário, então, teríamos que voltar ao regime antigo que tem um alto clero, que melhor manipula ali dentro do processo? Porque se o baixo clero, estando hoje protagonista, é fraco, antes a gente tinha um alto clero que também negociava por interesses, né? Sim, não estou falando que o alto clero era incrível. O que eu estou falando é que pelo menos havia algum tipo de interesse nacional. Hoje não há nenhum interesse nacional. Hoje não há. E isso é muito claro pelas decisões que estão sendo tomadas sobre temas de interesse nacional ultimamente. Eles são ou jogados de lado ou votados de uma maneira solta. E quando eu digo solta, você vai com um projeto de lei, o deputado Kim Kataguiri, ele é do nosso grupo, ele mandou um projeto, passou na Câmara envolvendo segurança pública. O Senado aguou todo o projeto saiu fraco porque eles estão preocupados se isso pode incidir sobre um parceiro deles. Esse tipo de coisa mostra um descolamento deles com a realidade social do Brasil. As pessoas estão cansadas de ter um celular roubado. É um projeto que aumentava a pena para furto, roubo e receptação. É um projeto que deveria ser incontroverso, tanto que ele foi votado quase de maneira incontroversa, praticamente todos os lados, direita e esquerda, votaram a favor, mas eles precisavam aguar. Eles precisam diminuir o peso do projeto, para o projeto ficar em alguma medida inócuo. Então isso aí é o que é desesperador no Brasil, a falta de compromisso institucional com coisas que importam. E sim, as gerações de hoje elas são completamente cínicas, os políticos de hoje são muito ruins. E aí eu vou te falar uma coisa que eu penso, vai de uma empresa a uma igreja, a um veículo de imprensa, você vai ter alguns que são melhores e que se destacam. Em todo lugar você vai ter. E essas pessoas vão ter, vamos dizer, mais poder ou mais meios de ação do que outros que se destacam menos. Vai ser assim no time de futebol, em que o cara que marca o gol ou o goleiro que é mais talentoso vão ser titulares, vão decidir mais. E a qualquer outra área da vida. A inteligência, a capacidade, ela é sempre desigual. Agora, o sistema de incentivo tem que ser para essa pessoa que é melhor e mais capaz ser também boa. E as pessoas que se submetem a essa liderança o fazem porque acreditam na liderança e não porque são compradas por essa liderança. Hoje, o jeito tá a liderança é muito ruim e o resto tá à venda. Mas pra gente alterar isso, então, é cultural, né? Cultura, mas assim, a gente tem que perguntar como se faz cultura. Porque senão a gente vai ficar naquela... O que veio antes, o ovo ou a galinha? Uhum. Então eu mudo a cultura e eu mudo as leis. Cara, eu acho que tem que ter uma liderança política que venha, que tenha ela própria uma autodisciplina muito grande e entender. Disciplina se cria através do hábito. E o hábito se cria através da norma e da sanção. Cria-se a regra, não cumpriu a regra, tem a sanção. O exemplo que eu gosto de dar, Singapura. Singapura era um país-eco até os anos 70. A experiência de Singapura, que era um lugar favelizado, pobre, um lugar considerado assim, não confia em ninguém que mora em Singapura, com etnias e religiões diferentes convivendo, ou seja, tinha tudo para dar errado.
Eles criaram, através da disciplina, lei e ordem. E a lei e ordem disciplinou as pessoas não joga chiclete no chão, você vai ser punido. Não, cometa um crime, vai ser punido. Aí aquilo virou disciplina. A disciplina vira cultura. E a cultura se impõe. Um exemplo brasileiro lindo disso. Tem uma cidade que eu visitei agora no interior do Rio Grande do Norte, chama Acari. Acari teve um decreto no período imperial, olha só, tô falando do século XIX, que punia as pessoas que não varressem ou não cuidassem da fachada da casa. Um negócio simples. À época, aquilo lá foi considerado draconiano na cidade. Então as pessoas saíram lá varrendo e tal. Passou 100 anos, é a cidade mais limpa do Nordeste, eles dizem a cidade mais limpa do Brasil. Eu fui lá. As pessoas não se restringiam a só limpar a fachada, elas pintam a casa, as casas são um brinco. Eu andei pelas ruas da cidade, a gente fez vídeo lá. Uma baita de uma cidade. E as pessoas... Eu falei, como é que funciona aqui? Vocês se fiscalizam? Elas, não, ninguém precisa se fiscalizar. Todo mundo sabe que tem que arrumar a própria fachada. Cultural. E não é uma cidade rica. Uma cidade no semiárido. Não tem nenhuma razão para... eles estão... Não. Uma cidade pobre do interior do Nordeste, muito bem cuidada e que se torna um lugar bom de viver. Então, você precisa, em algum momento, começar com normas claras, com punição, aí você gera comportamento que vai gerar cultura. Antigamente, no Brasil, as pessoas não usavam cinto de segurança. Era um hábito, as pessoas andavam sem cinto de segurança até os anos 90. Colocou a norma, hoje todo mundo põe e ainda cobra. Não, agora bota o cinto atrás. Ou mesma coisa, uma lei que passou, tá proibido fumar em espaço fechado. Não, é impossível. Adequando. Bem mais recente, né? Que isso. Renan, quando a gente fala aqui do Paraná, onde você tem visitado agora, está circulando, nós temos um potencial candidato à presidência da República, que é o governador do estado, Ratinho Júnior. Está se posicionando aí, talvez seja um dos candidatos, talvez seja um que vai disputar e debater com você nesta candidatura à presidência em 2026. Dele, de outros concorrentes que você possa ter aí, que está todo mundo pré-candidato, ainda a gente não pode afirmar, mas os nomes que você lê na disputa, que estão na pesquisa contigo. O que você acha desse cenário hoje no Brasil? Eu acho que ele não vai ser candidato, acho que ele no máximo é candidato ao Senado. No fundo ele tem muita coisa para resolver aqui no Paraná, porque se ainda mais se ganha o Moro, tem muito rabo que deixou solto aqui, especialmente de parceiros políticos ligados aqui. O projeto político dele também fica solto. Eu não acho que ele tem nada de novo a propor. Eu acho muito engraçado. Ele estava copiando umas coisas que a gente fala de guerras geracionais, de trocas geracionais. Ele, não, agora tá vindo uma geração. Temos que falar sobre uma troca geracional no Brasil. Sério, um cara cujo nome é Ratinho Júnior. Se tem um cara que é mais submetido à geração anterior, é ele. Depende do nome do pai para ganhar qualquer coisa, né? Então, outra coisa, um cara fraco, veja-se, de todos os pré-candidatos a presidente, é o único que não está falando sobre nem o escândalo do Banco Master, nem sobre a questão agora do Alexandre de Moraes. Super aguado, e a gente sabe por quê. A gente sabe do resort que o pai dele participou, foi sócio com a turma dos caras ali envolvidos no caso, inclusive da JBS Friboi. A gente sabe que o pai dele vende o Credit Sexta, que é o produto principal que deu início ao escândalo do Banco Master, um produto que veio da Bahia. A gente sabe que a estranha venda da Copel que houve pro Tanuri, igual houve em São Paulo a venda da EMAI também pro Tanuri, que no fim do dia estava dentro do escândalo do Banco Master também, não só o Tanuri, mas a venda em si. Então quando você vai juntando todos os elementos, aí eu falo, ok, é um cara do centrão sabor direita, né? O centrão sabor direita. E funciona para alguns, mas eu não acho que vai funcionar tanto para ele. Em 2022, quando nós tivemos aí a grande disputa Lula-Bolsonaro e tal, o MBL foi um dos que incentivou o voto nulo, né? Nessas eleições de 2026, caso você, por exemplo, não chegue no segundo turno, vai ter de novo o incentivo do voto nulo? Eu vou pro segundo turno, ninguém tá trabalhando. Imagina um grupo político trabalhar, montar um partido, fazer uma das coisas mais difíceis que existe na política, montar um partido, para ir disputar uma eleição e pensar, não, e depois no segundo turno se não for. A gente não trabalha com essa hipótese, a gente é igual no partido, quando a gente coletou as assinaturas, não havia a hipótese de a gente não conseguir. Assim como eu vou trabalhar, e nós vamos trabalhar para a hipótese de ir para o segundo turno. Então o que eu sei é que todo mundo que nos acompanha tende a fazer 14 nos 2 turnos. Entendi. E dentro do plano do Missão, depois para os estados, para as divisões, como é que seria o Missão tomando a presidência da República e compondo ministérios, os seus deputados, enfim, como é que é a composição do Missão a nível nacional? Em termos nacionais, a gente tem que pensar o seguinte, se eu criei um partido, o partido ficou pronto em novembro, apareci com 1, 2, 3, algumas pesquisas eu estou com 4 já para presidente, e daqui até outubro eu venço as eleições, houve um movimento ao redor da candidatura que vai contagiar o debate público no Brasil
e que vai virar, no fim do dia, uma resposta sobre uma série de temas. A resposta que eu estou trazendo é uma resposta especialmente sobre segurança pública, mas é uma resposta que envolve corrupção, envolve forma de administrar o Estado brasileiro. Essa resposta, ela vai ser dada para todo mundo que quiser compor o governo, porque vai ter sido uma eleição plebiscitária. Se ela votou em mim, quer dizer que ela queria uma guerra contra o crime. Se ela votou no Flávio, no Lula ou em qualquer outro, ela não queria uma guerra contra o crime. E tá tudo bem. Ela pode falar, eu não quero uma guerra contra o crime, vou votar no Flávio Bolsonaro, vou votar no Lula, continua como tá aí. Agora, eu quero uma guerra, é o Renan. Então, a partir do momento que o Renan ganhou, o Renan vai chamar lideranças políticas sem problema e sem preconceito para compor, sabendo que o programa é esse. Ó, eu vou colocar o Brasil em estado de defesa no dia 5 de janeiro. Tá, eu preciso do apoio de vocês têm que participar com isso. Se o cara, não, eu vou participar porque eu preciso da Codevasf para roubar, eu falei, pô, não vai rolar, brother. Aí não vai rolar. E aí, se o cara quiser, se o Centrão quiser colocar a gente no impasse, o impasse tá dado. Porque a população brasileira elegeu um presidente vai ser o primeiro presidente de muito tempo que vai chegar com a plataforma do mandato. E com prazos, ó. A parte, para resolver a parte fiscal e econômica, começo do ano, primeira coisa é o estado de defesa, mudança nas leis penais e legislação penal, pro meio pro fim do ano, reforma administrativa. Tá aqui, esse aqui é o programa, as pessoas votaram nisso aqui, eu não tô enganando ninguém. Se vocês acham que o voto das pessoas não valeu a pena, que aí é uma outra discussão, vão querer meter um impeachment, é outra discussão. A questão é, eu não sou ladrão, eu falei qual é o programa, eu vou até fim para passar o programa. Mas nessa proposta vai ter que ter o que o Centrão chama de governabilidade, o apoio de todo mundo, mesmo descontentes aí com a sua atuação. Como é que vai ser? Sim, vai ter que ter governabilidade e eles vão ser convidados a participar da parte boa também. E a parte boa só não vai ser roubar. A parte boa é, vocês querem participar da vitória sobre o crime organizado, que vai ser uma coisa única na história do Brasil? Você que é um deputado do Ceará, quer participar comigo com a tomada, ou melhor, a retomada dos bairros e cidades que hoje estão na mão do Comando Vermelho no Ceará? Você vai ter um ganho político com isso. O ganho que eu não vou te dar é, toma uma emenda para você roubar. Ou assuma uma empresa aí no Ceará pública para você roubar. Eu não vou te dar. Agora, você vai ter um ganho político destruindo o Comando Vermelho, entrando na história, no teu estado, como uma pessoa que ajudou isso a acontecer. Mesma coisa para um deputado na Bahia, um deputado em São Paulo, outro no Paraná. Eles podem ter os ganhos políticos deles, só que os ganhos políticos deles não serão ganhos políticos monetários ou ilícitos. Serão ganhos políticos concretos e honestos. E eu tenho que botar, se eu não gosto de um político, eu vou botar a viola no saco. Se, ó, eventualmente vai ter um político bolsonarista do Paraná, vai lá e me apoia. Tá tudo bem. Se ele me apoiar nessas propostas e ajudar a executar elas no nosso governo, bem-vindo, vamos trabalhar junto, que aí eu sou presidente do Brasil. Aí os meus gostos pessoais, minhas preferências partidárias, elas têm que ficar um pouco de lado nessas horas. Perfeito. Renan Santos conosco, pré-candidato à presidência da República pela Missão, pelo Partido Missão. Com o movimento MBL cresceu muito a sua visibilidade dentro do país e agora se coloca então na pré-candidatura à presidência. Renan, nós não temos tanto tempo para mais conversas aqui, quero te agradecer pela visita à nossa cidade, a Paiquerê 91,7. Para finalizarmos então, deixo aí um tempo para você fazer os seus... Você gostou desse corte? Deixe o seu like. Se você gosta de se manter informado no mundo da política, considere se inscrever. Temos vídeos novos todos os dias.